Fala, povo abençoado! Luiz Flávio Curvelo aqui e nós vamos gravar esse vídeo sobre a Bíblia. Tem muita coisa boa, não saia! Antes de nós começarmos aí o nosso vídeo, gostaria de te pedir que você se inscrevesse no nosso canal, tocasse o sininho, compartilhasse esse vídeo, colocasse seu comentário e continue nos seguindo porque vai vir muitas coisas boas para você, tá bom? Então nesse vídeo nós vamos aprender sobre a Bíblia. E o que nós vamos aprender sobre a Bíblia? Muito bem, nós vamos aprender sobre a Bíblia hebraica, a Bíblia grega, conhecida como Septuaginta, e a Bíblia cristã. As informações que eu vou te apresentar aqui são as de cunho tradicional, ortodoxo das igrejas cristãs e do segmento judaico. Não confere com muitas informações disponibilizadas nas universidades, mas são informações para te melhorar a entender a Bíblia, conhecer como é o cânon de cada segmento cristão, para que não haja exageros e o povo de Deus possa crescer em graça e em conhecimento. Vamos então conhecer aí, ó. Nunca um livro conseguiu um feito tão prodigioso como a Bíblia, mudar a vida de milhões de pessoas em todas as eras. Isso se deve pelo fato de ela ser conhecida como a Palavra de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro que foi escrito por uma única pessoa, como os estudiosos, os amantes da Bíblia já conhecem, ou um romance de um sucesso. Ela é um alimento da alma do ser humano. Nós temos até países de regime comunista que são uns dos maiores exportadores de Bíblia. A Bíblia aceita pela maioria dos cristãos católicos e protestantes. Foi escrita por cerca, segundo a tradição, de 40 autores em um período de aproximadamente 1600 anos. Não existe na história da humanidade um livro como a Bíblia que já foi chamada de Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3:16, Oráculos de Deus, Romanos 3, versículo 2, Palavra de Deus, Hebreus 4:12, Livro do Senhor, Isaías 34:16, e hoje é conhecida no mundo inteiro pelo nome Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego Bíblia, plural de biblion, transliteração biblion, que seria rolo ou livro, diminutivo de biblos, papiro egípcio, provavelmente o do nome da cidade de onde esse material era exportado para a Grécia. Biblos é uma coleção de textos religiosos ou uma biblioteca de um valor sagrado para o segmento do cristianismo, onde é narrado a história da criação da terra e dos homens, sua queda e posterior salvação desses por Deus através de seu Filho Jesus. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se de um importante documento doutrinário. Conforme John Maine, o nome Bíblia foi usado pela primeira vez por Crisóstomo no século IV d.C. É derivado de biblos, uma palavra grega que significa livros. Este não é um título inconveniente, embora o livro, porque é um livro só, seja um título mais correto. Lemos no rolo do livro em Salmos 40, versículo 2. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores no período de quase 1600 anos. Outra informação importante para o estudante da Bíblia é a questão dos capítulos e versículos constantes no livro sagrado. Esses números que auxiliam hoje o leitor da Bíblia só foi criado a partir do século XIII d.C. Em 1250 foi realizada a numeração dos livros por capítulos e entre 1445 e 1551 a numeração dos versículos. E tem outras informações aí a respeito do porquê que esses livros, do porquê que os livros receberam capítulos e versículos. Se você quiser saber, escreva aí no comentário. E aí nós vamos ver a interação do pessoal que está no canal. Aí a gente grava um vídeo explicando por que foi colocado o capítulo e por que foi colocado o versículo. Por que você acha que foi colocado? Coloca aí no comentário e nós vamos te responder.
Vejamos algumas versões e traduções da Bíblia Sagrada. Primeira versão, versão judaica, conhecida como Tanar. Tanar, ou Tanar, em hebraico, você tem aí como se escreve em hebraico, é um acrônimo utilizado dentro do judaísmo para denominar seu conjunto principal de livros sagrados, sendo o mais próximo do que se pode chamar de Bíblia judaica. A divisão refletida pelo acrônimo Tanar, TNK, está atestada em documentos no período do Segundo Templo e na literatura rabínica. Durante aquele período, entretanto, o acrônimo Tanar não era usado, sendo que o termo apropriado era Mikra, leitura. Esse termo continua sendo usado em nossos dias junto com o Tanar em referências às escrituras hebraicas. No hebraico moderno, o uso do termo Mikra dá um tom mais formal do que o termo Tanar. Agora vejamos aí a Septuaginta, a vertente do Antigo Testamento, que foi criada ali no Egito, na cidade de Alexandria. Podemos dizer que a primeira tradução dos escritores sagrados foi a Septuaginta, conhecida pela sigla LXX, numeral romano, que seria 70, e também conhecida pela palavra Septuaginta. Foi feita em torno de 285 a 246 a.C. Por segundo a tradição, segundo a carta de Aristeias e o livro de Macabeus, segundo a Macabeus, se não me falha a memória, Ptolomeu II, o segundo rei do Egito, após o império do Alexandre o Grande, no intuito de engrandecer ainda mais a sua biblioteca de Alexandria, pediu que o sumo sacerdote Eleazar que ele enviasse 72 escribas, 6 de cada tribo de Israel, para fazer a tradução da Torá para o grego, língua predominante na época. Nessa ocasião, então, que foram acrescentados os livros apócrifos, pois sua intenção era formar um conjunto de livros históricos e não sagrados. Então essa é a tradição mais comumente conhecida entre os protestantes e cristãos. Porém, hoje nas universidades essa tradição já não confere mais, por estudiosos como Jan Johnson, como Emanuel Tove, que através dos seus estudos em cima de literaturas antigas daquela época, e cópias, descobriu-se que não foi 72, que muitas dessas histórias que viraram uma tradição não confere com a realidade, com as pesquisas, mas isso são informações para nós investigarmos, ok? Vejamos agora a versão Vetus Ítala. Mais de 3 séculos depois, do lançamento da Septuaginta, no ano aproximadamente de 170 d.C., foi feita a versão Vetus Ítala, latim antigo. Já que o latim estava se tornando uma língua bastante usada na época, essas traduções foram feitas por cristãos individualmente, baseados na Septuaginta, para uso em suas próprias comunidades. Essa versão trazia o Velho e o Novo Testamento. Também trazia os livros apócrifos, chamado pelos protestantes de apócrifos. Aí temos outra versão, a Vulgata. O que é a Vulgata? No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre os fins do século IV e início do século V por São Jerônimo, a pedido do bispo Damaso I, que foi usada pela igreja cristã e ainda é muito respeitada, nos dias de hoje. A Vulgata foi produzida para ser mais exata e mais fácil de compreender do que suas predecessoras, do que a Septuaginta, a Vetus Ítalas e outra. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que verteu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. Aí temos o texto massorético. O texto massorético, o texto bíblico hebraico oficial da Bíblia hebraica, é o resultado das atividades dos massoretas. Famílias, a palavra massoreta nós vamos ver aí que vem de messorá ou massorá, que significa tradições. Então eram famílias judaicas de eruditos rabinos que faziam cópias e ensinavam a teologia do Antigo Testamento, as traduções e tal.
Ela é o resultado das atividades maçoretas, os quais eram eruditos judeus que estiveram ativos entre os séculos 7 e 10 e tiveram como objetivo preservar e transmitir o texto bíblico corretamente. O termo Massorá provém da língua hebraica de um termo Messorá e indica a tradição. Portanto, seria essa a mais pura tradição do Antigo Testamento. Ok? Então, hoje já se sabe que para que esses textos surgissem, existiram textos primários, né, que seriam as fontes usadas pelas famílias, pelos primeiros maçoretas. Seria um texto proto-maçorético. Texto bizantino, outra versão aí, conhecido como textos receptos. Né? No Império Bizantino, Império Romano do Oriente, a cultura grega foi preservada nos períodos de 333 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Os bizantinos, pessoas que viveram durante o Império Romano, conservaram muitas cópias dos manuscritos do Novo Testamento em sua língua original, cerca de 5.000 manuscritos. Erasmo de Roterdã, um estudioso do grego, preparou uma edição do Novo Testamento tendo como base os melhores manuscritos bizantinos. Esse texto foi posteriormente denominado Textos Receptus, texto recebido, ou simplesmente conhecido pela sigla dentro do meio acadêmico como TR. O TR foi editado por Erasmo em 1516, depois por Stefano, depois por Beza e os irmãos Eusébio. O cânon. A palavra cânon no hebraico vem de um termo hebraico kené, e no grego canone tem o significado de régua ou cana de medir. O cânone bíblico designa um inventário ou a lista de escritos ou livros considerados pelas religiões cristãs ou judaicas, né, como tendo evidência de inspiração divina. Ou seja, a Bíblia se trata de escritos inspirados por Deus para nos transmitir suas regras ou normas de vida. Então, a primeira coisa que você precisa de saber é que essa ideia de cânon ela surge na Palestina. Não surge entre os cristãos, surge entre os judeus na Palestina. Então você tem aí a primeira informação interessante. Os saduceus e os samaritanos só aceitavam como canônicos, como livros inspirados, os 5 livros de Moisés. Então eles só aceitavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os saduceus não aceitavam Josué, não aceitavam os profetas, não aceitavam os escritos, os epilotes, não aceitavam o restante do Antigo Testamento. Os saduceus e os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés. Então pare de brigar com pessoas que têm uma fé diferente da tua, dizendo que o cânon do seu segmento é o que é o certo. Não existe certo, porque cada comunidade vai ditar aquilo que é o correto, aquilo que é certo para ela, mas o importante é sabermos conviver e respeitar aqueles que têm uma tradição diferente da nossa. Muito bem. O Antigo Testamento dos judeus está dividido em 3 grupos, contendo um total de 24 livros, que seria o Tana, que nós falamos. Então, Tanar é um acrônimo que engloba a palavra T, N e V. O Tal, o Nun e o Kaf, que aí daria a palavra Tanar, que seria de Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, Torá, lei, Ketuvim, profetas, Neviim, profetas e Ketuvim, escritos. Então esses 3 grupos seria tradicionalmente o Antigo Testamento dos judeus. Ok? Esses 3 grupos são atestados ali por Lucas no seu Evangelho, capítulo 24, versículo 44. Até os primeiros 4 séculos na Igreja Antiga não havia um parecer oficial sobre o cânon do Antigo Testamento. São Jerônimo
em Roma, deu ênfase ao questionamento dos livros apócrifos quando traduziu a Vulgata. Porém, a Igreja Romana oficializou o uso do cânon alexandrino, a Septuaginta, sabiam que existiam outras tradições, outros cânons, mas eles aderiram o de Alexandria, que é a Septuaginta. De forma que depois do século IV, o cânon Alexandria não havia obtido aceitação ampla em toda a Igreja. No Ocidente, com as versões da Vetus Latina e a Vulgata, e no Oriente com a Septuaginta. Isso até o século XVI, quando Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante. Lutero volta a questionar o caráter canônico dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento e alguns trechos. Em 31 de outubro de 1517 foram pregadas as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, com um convite aberto ao debate sobre elas. Esse fato é considerado como o início da Reforma Protestante. Okay? Então você está tendo aí informações interessantes. Ó. Os protestantes, liderados por Martinho Lutero, combatiam com suas teses algumas doutrinas aplicadas pela Igreja Católica, tais como o purgatório, oração pelos mortos, salvação mediante obras, dentre outras. Foi então em que, em 1545, os católicos convocaram o Concílio de Trento, que novamente afirma o caráter canônico do cânon alexandrino, pois nos tais livros apócrifos os católicos achavam base para combater as teses de Martinho Lutero. Desde então surge a religião protestante aderindo ao mesmo cânon usado pelos judeus da Palestina, juntamente com o cânon do Novo Testamento usado por ambas as religiões cristãs, católicos e protestantes. A Bíblia em português. Assim como nos outros idiomas, a Bíblia não foi inicialmente traduzida por inteiro para o português. Essa tradução aconteceu aos poucos. De Diniz, rei de Portugal, em 1279 a 1375 d.C., ordenou a tradução de uma parte do livro de Gênesis a partir da Vulgata Latina. O rei Dom João I traduziu grande parte do Novo Testamento e o livro dos Salmos. Sua neta, chamada Filipa, traduziu os 4 evangelhos de alguma tradição francesa. O rei Frei Bernardo de Alcobaça, no século XV, também fez uma tradução do Evangelho de Mateus e o livro Vita Christi, de Ludolfo Cartusiano. Em 1495, a rainha Leonor, esposa de Dom João II, mandou publicar o livro Vita Christi, de Ludolfo Cartusiano, e ordena a tradução de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais. Então essas foram as primeiras versões em português de Portugal, ok? Versão de João Ferreira de Almeida. A tradução feita por João Ferreira de Almeida é considerada um marco na história da Bíblia em português, porque foi a primeira tradução a partir das línguas originais. Ele já conhecia a Vulgata, já que seu tio era padre. Após se converter ao protestantismo aos 14 anos, Almeida partiu para a Batávia e aos 35 anos iniciou a tradução a partir de obras escritas no idioma original, embora seja um mistério como ele aprendeu estes idiomas. Usou como base o texto massorético para o Antigo Testamento e uma edição de 1633 pelos irmãos Elsevier do Textus Receptus, tradução lá de Erasmo de Roterdã. A tradução do Novo Testamento ficou pronta em 1676. O texto foi enviado para a Holanda para revisão, que durou 5 anos, sendo publicado em 1681. Porém, organizações distintas com objetivos comerciais se levantaram contra a versão de Almeida, fazendo com que se recolhesse e destruísse os exemplares. Os que foram salvos foram corrigidos e utilizados em igrejas protestantes no Oriente, sendo que um deles está exposto lá no Museu Britânico. O próprio Almeida revisou o texto durante 10 anos, sendo publicado após sua morte em 1693. Enquanto revisava, trabalhava também no Antigo Testamento.
O Pentateuco ficou pronto em 1683 d.C. Almeida conseguiu traduzir até Ezequiel 48, versículo 12, em 1691, ano de sua morte. É então que Jacobus Oppender-Acker termina o trabalho de seu amigo em 1694, ou seja, 3 anos depois. E em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica a primeira Bíblia completa, em um único volume. O texto de Almeida foi revisado em 1894 e posteriormente em 1925. E em 1951, a imprensa bíblica brasileira, que já no Brasil, Organização Batista Independente, publicou a edição revista e corrigida, abreviadamente pela sigla ARC. Uma comissão de especialistas brasileiros trabalharam de 1945 a 1955 e apresentou ultimamente a edição revista atualizada de Almeida, conhecida pela sigla ARA. Trata-se de uma obra com melhor linguagem e melhor tradução. A publicação foi feita pela Sociedade Bíblica Brasileira. A ideia nesse artigo é disponibilizar para o povo de Deus a lista de livros que compõem os que os segmentos cristãos chamam de Palavra de Deus ou Bíblia, podendo esse artigo ser posteriormente editado e assim ajudar os amantes dos oráculos de Deus. Abaixo você pode comparar o cânon judaico com o cânon hebraico, o cânon judaico traduzido pelos 70 em grego e dos 72 escribas, e que ficou conhecida por Septuaginta ou LXX, o cânon do Novo Testamento católico romano, católico ortodoxo, católico etíope e o cânon protestante. Vamos então para a tela aí, ó. Você está vendo aí na tela, né, o Antigo Testamento. Do seu lado esquerdo da tela você tem o cânon judaico e do seu lado direito você tem o cânon a partir da Septuaginta, o Antigo Testamento aí em grego. Depois você tem o cânon da Bíblia Ortodoxa, depois Bíblia Católica e por último ali no lado direito da sua tela, na última coluna, a Bíblia Protestante. Então você tem aí, ó, a Torá, né? Torá, para o judeu chamada de Torá. Você tem o primeiro livro é Bereshit, depois você tem o segundo Shemot, terceiro Vaikra, quarto Bemidivá e o quinto Devarim. Aí você tem a segunda coluna ali debaixo da Torá, como se translitera o nome dos livros, e na terceira coluna a tradução aí, como é pronunciado em português, ok? Como foi traduzido e como nós lemos em português. A partir então da coluna da direita, você tem o cânon cristão a partir da Septuaginta, né? Então a Septuaginta ela divide o primeiro livro, chamando de Pentateuco, né? Que seria conhecido como a lei, né? Então você tem lá em grego lá Gênesis, Éxodos, você tem Levíticon, você tem Arimatói, que oriundo da palavra que originou dessa palavra é a aritmética, né? Que seria a matemática, números. Você tem Deuteronômio, e aí você tem aí os nomes em português, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então você está conhecendo nome em hebraico, transliteração e como é lido em português. Agora você tem o segundo grupo ali na coluna da esquerda do cânon judaico, que é o grupo dos Neviim. Neviim, Rishonim, seriam os antigos profetas. Então quem que seriam os antigos profetas? Você tem Yehoshua, você tem o Sefer Shoftim, você tem os livros de Shemuel e Melachim, os antigos profetas. Por que antigos profetas? Porque todo livro, escute isso, todo livro, um
um dos aspectos que levou à canonização do livro e ser considerado como profeta é ter dentro dele um profeta que usou a expressão "assim diz o Senhor". Então, quando se fala profetas antigos, você está falando de um período que comumente não se havia rei, né? Não foi o período da dinastia davídica. Então, esse período anterior ao cativeiro da Babilônia e até dos assírios, ele é conhecido como o período dos profetas antigos na cultura judaica, ok? Lógico que tem outras informações que ajudam a melhorar e entender o porquê eles são considerados como profetas antigos. Nós não estamos batendo aqui o martelo, ok? E aí você tem o segundo livro chamado os Neviim Aaronim, que seriam os últimos profetas, né? Então você tem Yeshayahu, você tem Jeremiahu, você tem Ezequiel, né? Que são lá Isaías, Jeremias, Ezequiel. E do lado direito da tela, na tabela, você tem lá a continuação da Septuaginta, né? Então você vê que o livro de Josué ali parece o nome de Jesus, né? Jesus Naum, Nauei, né? Que seria Josué, filho de Num. Você tem Critai, Roti, Basileion, Aleph, Basileion Bet, que seria Reis, livro dos reinos, né? Basileion Gama, ó, terceiro livro de Reis, ó. E o Basileion Dalet, que seria o quarto livro de Reis, que posteriormente é dividido entre primeira e segunda Samuel e primeira e segunda Reis, ó. Mas que antigamente era conhecido como primeiro, segundo, terceiro, quarto Reis. E assim você tem outros nomes aí, outros livros que compunham aí o cânon desses segmentos aí, tanto do judaísmo como do cristianismo. Aí você tem uma tabela continuando, né, o nome dos livros, e você tem uma observação aí, ó. O livro segundo Esdras, o ortodoxo contém, né, em si os que os romanos chamaram de primeira e segunda Esdras, e os que os protestantes chamavam de Esdras e Neemias. Então você tem uma outra informação, que antigamente, antes de ser formado o cânon, Esdras e Neemias era considerado um único livro. Tá? Então um chamava primeira Esdras e o outro se chamava segunda Esdras. E posteriormente, primeira Esdras ficou conhecido como Esdras e o segundo Esdras ficou conhecido como Neemias. O primeiro Esdras ortodoxo não existe na Bíblia, nem romana e nem protestante. Tá? Então esse nome não existe. E aí você tem outros livros do cânon da Septuaginta, né? Tobias, Judite, você tem Esther, que se encontra no livro dos protestantes. Já Tobias e Judite não se encontra no cânon protestante aí, que é a última coluna aí que você está vendo na tela. Aí você tem o terceiro grupo de livros do cânon judaico aí, que seriam os Ketuvim, né? Os escritos. Então os escritos você tem Terrilim, Mishilé, você tem Iov, você tem Shir Hashirim, Ruth, você tem aí o livro de Lamentações, Kohelet, Eclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Divrei Hayamim, né, que seria Crônicas. Então esses livros, que são do grupo de Ketuvins escritos, eles são colocados em cânones diferentes, tanto na Bíblia protestante como nos outros cânones dos outros segmentos cristãos. Ok? Mas você tem ali entre os etíopes e entre os gregos
aceitação e a canonização de livros como 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, tá? O livro de Odes, que não tem no cânon protestante, mas tem no cânon da Septuaginta, a oração de Manassés. Outros livros, e aí você vê que o Antigo Testamento dos judeus finaliza, que ali é a tabela em branco, e aí você tem a coluna aí com a continuação do cânon da Septuaginta, que tem Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Você tem Salmos de Salomão, que são livros que não existem no nosso cânon, né, mas alguns deles estão na Bíblia Católica. Continuando aí, a Septuaginta, o grupo dos profetas, então na Septuaginta você tem Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, tem os nomes aí escritos em grego, Jeremias, Baruque, olha, Lamentações, Epístola de Jeremias. Observação, olha que interessante. Na Bíblia Romana, o livro Baruque une os livros chamados Baruque e Epístola de Jeremias. Na Bíblia Ortodoxa, tá? Que são aqueles católicos que não são romanos. Você tem Ezequiel, Daniel, tá? Tem o apêndice, 4 Macabeus, que está no cânon judaico, aliás, no cânon da Septuaginta. E aí você tem o Novo Testamento, que tem os segmentos do cristianismo. Então, para você que é evangélico, para você que é cristão, tem algumas informações interessantes. Então, você tem lá, o primeiro do seu lado esquerdo da tela aí, você tem os católicos, a maioria dos protestantes e a igreja ortodoxa grega. Tá? Então, esses segmentos aí praticamente tem todos os livros. Depois você tem a Bíblia protestante, luterana, você tem a Bíblia eslava ortodoxa e por último aí na última coluna a Bíblia dos cristãos etíopes, tá? Então você vai ver aí, ó, todos eles têm os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem os livros históricos, né, que seria o livro de Atos, tem as epístolas paulinas, Romanos, você tem as epístolas de Paulo, né, como Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Então, veja que todos os segmentos cristãos têm os livros aí. Tito, Filemão, epístolas gerais, tem os livros de Hebreus, Tiago. Já a igreja etíope não tem Tiago, tá? A igreja eslava ortodoxa não tem Tiago, ó. Ok? Não tem Tiago. Mas o protestantismo tem. Tudo bem? Aí continuando, aí tem 1 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. E aí você tem o Apocalipse de João. Mas a igreja etíope, além do Apocalipse de João, tem lá o livro de Enoque. O que mais? Livro de Jubileus, 3ª Esdras, 4ª Esdras, 1º livro dos Sínodos, 2º livro dos Sínodos, 3º livro dos Sínodos, 4º livro dos Sínodos, 1º livro do Pacto, 2º livro do Pacto, livro de Clemente e o livro de Dascália. Tá vendo aí? Então, não adianta você pensar que todos os segmentos cristãos ou judaicos tinham um cânon igualzinho e que para aquele segmento foi que Deus revelou. Não, é uma convenção que é realizada, né? Então, um grupo de bispos daquele segmento, grupo de rabinos daquele segmento, escolhe quais os livros eles indicam como apropriados para leitura
e fé da comunidade ali que eles têm, né? Então, hoje você aprendeu aí muitas informações e eu quero te pedir que você comente aí, que você faça o comentário com todo respeito, tá? Sabendo que a gente está aqui passando informações, nós vamos gravar outros vídeos, ok? Não esquece de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho e de compartilhar esse vídeo com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até logo. Shalom!